tarde, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Esta nossa reunião tem como primeiro ponto a audição ao Conselho de Administração da VASP, a requerimento apresentado pelo parlamentar do Chega, sobre a anunciada suspensão em janeiro de 2026 da distribuição de imprensa em 8 distritos do interior do país. Estão presentes Marco Galinha, Presidente do Conselho de Administração da VASP, Rui Moura, membro do Conselho de Administração, e Sónia Lima, Diretora-Geral de Editores da VASP. Portanto, senhores deputados, esta nossa audição tem, como regra, o grupo parlamentar requerente tem 5 minutos, a entidade visitante, neste caso, tem os primeiros 5 minutos, e depois temos 5 minutos a cada grupo parlamentar. E como já fomos falando, combinamos que, em princípio, não temos segunda ronda. Está bem? Então, portanto, vamos dar início a esta audição e, portanto, o grupo parlamentar do Chega tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Carvalho. 5 minutos, Sra. Deputada. Faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os senhores deputados, o Dr. Marco Galinha, Dr. Rui Moura e Dra. Sónia Lima, a quem agradecemos o facto de estarem aqui nesta comissão. Não é novidade nenhuma que o setor da comunicação social atravessa uma crise, uma séria crise, e também não é recente, isto já vem acontecendo e agravando-se há vários anos. Se por um lado a venda de jornais e revistas tem estado em queda franca, por outro lado os custos de impressão e de distribuição destes mesmos jornais e revistas têm vindo a aumentar. E, portanto, levou-nos a que, no final do ano passado, e é essa a razão pela qual o Chega apresentou este requerimento, no final do ano passado surgiram notícias que davam conta que a VASP estava a reavaliar aquela que é a viabilidade de continuar a distribuir jornais e revistas, nomeadamente em 8 distritos do interior: Beja, Évora, Porto Alegre, Castelo Branco, Guarda, Viseu, Vila Real e Bragança. E o que estava em cima da mesa, segundo as notícias que vieram a público, é que poderiam chegar à conclusão de que não era viável continuar a distribuir nestes 8 distritos e, portanto, seriam 8 distritos do interior do país que ficariam sem qualquer distribuição de jornais e revistas. E, por isso, a primeira questão que eu tenho para colocar é se hoje esta situação é ainda uma realidade, se foi feita esta reavaliação, a que conclusão é que chegaram, se é viável continuar a distribuir ou não, quais são as dificuldades que estão aqui em causa para se poder falar sequer no fim na suspensão desta distribuição. Depois, outra questão, em outubro de 2024, o Governo apresentou o Plano de Ação para a Comunicação Social. E este plano apresentava várias medidas, 2 das quais diziam respeito à distribuição de jornais e revistas no país, nomeadamente a 21ª medida, garantia da distribuição de publicações periódicas em todos os concelhos do país. Segundo o Governo, Alcoutim, Freixo de Espada à Cinta, Marvão e Vimioso eram 4 concelhos que não estavam a receber jornais e revistas. E, por isso, o Governo negociou com a VASP um protocolo para garantir que estes 4 concelhos continuavam ou retomavam a distribuição de jornais. E este protocolo estaria em vigor até, segundo o que vem no documento que nos foi apresentado pelo Governo, até estar assegurada a distribuição, por via de concurso público, para que nenhum concelho fique sem qualquer distribuição, sendo que este acordo, e cito, prevê que o Governo assuma o custo da distribuição das publicações periódicas nos 4 concelhos suprarreferidos. Ora, nós sabemos que Freixo de Espada à Cinta e Alcoutim não têm pontos de venda e, portanto, a VASP está a entregar os jornais à Câmara, que depois os vende em pontos específicos, não sei exatamente quais, se são juntas de freguesia ou pontos de turismo, mas esta distribuição depois, ou seja, a VASP entrega à Câmara e daqui para a frente já não diz respeito à VASP. Mas em Marvão e Vimioso, segundo soubemos, isto não está a acontecer. Ou seja, as câmaras de Marvão e as câmaras municipais de Marvão e Vimioso não estão a receber estes jornais, não estão a comprar estes jornais, e por isso a questão que eu coloco, a primeira, é se, uma vez que no plano de ação o Governo diz que este acordo prevê que o Governo assuma o custo da distribuição das publicações periódicas,
se, no caso de Marvão e Vimioso, o Governo está a assumir, uma vez que em Freixo de Espada à Cinta e Alcontim já percebemos que é a Câmara Municipal. E, posto isto, uma vez que o Plano de Ação para a Comunicação Social foi apresentado em finais de 24, nós estamos em janeiro de 26, queria também perguntar se têm reunido com o Governo, com o Sr. Ministro da Presidência, que é quem tutela a comunicação social, como é que estão, se têm reunido, como é que têm corrido estas reuniões, se há novidades, se há algum prazo, se há propostas que o Governo tem apresentado, se pôs em cima da mesa, para de uma vez por todas conseguirmos resolver esta questão e garantir que todos os concelhos do país têm efetivamente uma distribuição de jornais e revistas. E da parte da VASP também questionava que propostas é que podem trazer aqui para nos ajudarem também a nós a tentar resolver este problema. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente do Conselho de Administração tem 5 minutos. Faz favor. Eu faço boa tarde a todos, senhoras deputadas, senhores deputados. Antes de mais, obrigado. É sempre um prazer voltar aqui à Casa da Democracia, especialmente um tema tão especial, tem a ver com a liberdade de imprensa e com um dos pilares principais da democracia. Bom, eu antes de responder diretamente às perguntas, e aqui o Sr. General Rui Moura depois pode-me ajudar, porque ele está na parte da VASP a tempo inteiro. Eu sou Presidente do Conselho de Administração e acionista da VASP, mas posso explicar aqui o que se passa exatamente. A VASP é um monopólio natural. O que é que aconteceu? Todos os concorrentes da VASP fecharam, faliram. Vamos a falar de dezenas e dezenas de empresas faliram. Tem havido umas interpretações erradas nos mídias, porque há pessoas que têm alguns interesses próprios que dizem outras coisas, mas na verdade é que as empresas faliram. E a VASP é um monopólio natural e se vier outra empresa duplica o custo e torna mais inviável a própria distribuição. A VASP é um monopólio porque faliram todas as empresas. Ponto. Isto acontece em alguns países do mundo. Nós ficámos muito satisfeitos quando este Governo anunciou, foi final de 2024, foi a primeira vez que algum Executivo anunciou medidas que de facto que são fundamentais para o direito das pessoas comprarem os jornais, porque sabemos que as pessoas de idade no interior do país não têm telemóveis tão sofisticados como nós temos e leem notícias de facto pelos jornais. É uma coisa saudável e importante. Mas eu fiz várias reuniões pessoalmente, as pessoas que aqui estão também, boa vontade total. Houve um anúncio público do Sr. Ministro Pedro Duarte que em 7 semanas lançava o concurso. Eu tenho a melhor das impressões de tudo o que aconteceu, todas as reuniões. O Sr. Secretário de Estado na altura, Carlos Abreu Amorim, fez um trabalho incrível, garantiu, ficou tudo feito, ficou tudo pronto, mas aconteceu o que é tipo em Portugal. Infelizmente o Governo, houve aquele episódio que o Governo caiu e as coisas voltaram todas à estaca zero. Todas as reuniões que nós fizemos parece que não serviram para nada. Tudo o que nos disseram e garantiu estava tudo feito, mas de facto não estava nada feito. Eu até pensei que de repente estávamos a falar com pessoas diferentes e de facto isto para mim foi uma surpresa, porque nós, dado à credibilidade e ao valor das pessoas que representam o Estado português, nós estivemos sempre com boa impressão em todas as reuniões que as coisas estavam a acontecer. Qual não é o nosso espanto até hoje? É que nada aconteceu. Houve uma reunião de facto, tem havido reuniões com diretores de jornais e de facto a VASP está na iminência de cortar rotas, porque não é viável distribuir jornais no interior do país. Não é viável. Nós não podemos substituir aos deveres do Estado português. Nós estamos ao lado dos editores, dos pequenos empresários, microempresários do interior do país, que são fundamentais para manter o emprego. Nós podemos estar a falar de mais de 1.000 ou 2.000 pessoas que vão perder os postos de trabalho. Isso não é preocupante? Isto está a suportar, de facto, resultados recorrentes negativos no interior do país e as coisas estão-se a adiar constantemente. Eu, sinceramente, não sei mais o que fazer. Tenho um enorme respeito ao Sr. Ministro que eu tenho falado, ao Sr. Ministro Leitão Amaro, mas, de facto, isto está-se a arrastar para chegar a um ponto de ser o fim da distribuição de jornais no interior do país. E eu ouço, de vez em quando, observações que a VASP é um monopólio. Não. Eu não quero que se pague cheque a empresa nenhuma. Claro que nós não queremos isso. Agora, nós estamos preocupados com as pessoas do interior do país. Nós estamos a falar de casos muito graves que aconteceram. Já houve fatalidades com distribuidores da VASP. Houve um suicídio aqui há 2 meses. Isto é uma coisa preocupante, mas as coisas não estão a acontecer e a mim preocupa-me os detalhes. O Sr. General Rui Moura sabe. Eu, como empresário, o Grupo Belo hoje tem à volta de 110 empresas, muito próximo de 3.000
e muito próximo dos 4.000 empregados. Isto não é a minha preocupação diária, mas preocupa-me de facto estes pequenos quiosques que estão na iminência de ficar sem distribuição de jornais. Agora, a VASP está ao lado deles, a VASP está a fazer tudo para que isto não aconteça. Não é viável distribuir jornais no interior do país, ponto. Ainda falta um minuto, não sei se quer acrescentar alguma coisa. Muito obrigado. Se me permite, não é viável distribuir no interior do país desde 2019, ou mesmo antes. E a VASP sempre comunicou com todos os governos, veio aqui assim à Assembleia da República, falou com todos os grupos parlamentares que nos receberam, viemos isoladamente, viemos com a Associação Portuguesa de Imprensa, convidámos os seus deputados a visitar a VASP, escrevemos à Associação Nacional de Municípios, escrevemos a todos os municípios, escrevemos às comunidades intermunicipais, temos comunicado desde 2021 a situação e tudo isto tem sido mitigado apenas com custos absorvidos pela VASP, pagamento adicional dos editores que começaram a partir do final de 2021 a pagar uma pequena contribuição e os pontos de venda também a partir de 2021 passaram a pagar uma pequena contribuição para os custos de transporte, distribuição e entrega. E, portanto, basicamente, a pergunta concreta se ainda é viável a distribuição no interior do país não é desde 2019-2020. Muito obrigado pelas vossas respostas. Mas agora da palavra do parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Ricardo Aires. 5 minutos, Sr. Deputado, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo por cumprimentar o Conselho de Administração da do interior do país. O anúncio deste mês, a distribuição diária de transformar um complexo numa narrativa simplista de culpados e vítimas não ajuda a encontrar soluções. Estamos e os limites do papel do Estado num mercado que deve continuar a ser livre, plural e concorrencial. Desde a entrada em funções do Governo da AD, começaram a ser introduzidas mudanças claras face à governação anterior, que durante anos não deu resposta estrutural aos problemas da comunicação social. Mudanças que colocaram novamente este setor na agenda política e que se traduziram em medidas concretas. Um exemplo claro é a duplicação do Porto Pago, com um reforço de 4,5 milhões de euros, sobretudo dirigida à imprensa regional e local. Outro exemplo é o apoio pontual à distribuição de imprensa escrita em rotas que estiveram em risco de encerrar, evitando rupturas no acesso à informação. Estes factos são importantes porque mostraram que o Governo não é indiferente, nem se demite das suas responsabilidades. Há ação, há decisões e há uma estratégia. Ao mesmo tempo, este Governo foi claro nos princípios que orientam a sua atuação. E estes princípios são fundamentais para a credibilidade das políticas públicas. Qualquer solução que envolva dinheiro dos contribuintes tem de assentar em regras claras, mecanismos concorrenciais e transparência. Como afirmou o Sr. Ministro da Presidência, o Governo não pode ceder a chantagens nem aceitar que um operador económico funcione com a garantia implícita de um subsídio público permanente. O Estado não existe para assegurar modelos de negócio. Existe para criar condições gerais, justas e sustentáveis. Deixo aqui uma reflexão simples que faço sem demagogia, mas com um sentido de responsabilidade. Se uma padaria deixar de conseguir distribuir pão numa determinada região, a solução é nacionalizar a padaria? Ou é procurar mecanismos gerais que garantam o abastecimento sem transformar exceções em regra e sem criar dependências permanentes? A distribuição da imprensa é importante, sem dúvida, mas não pode ser tratada como um caso absolutamente excepcional onde todas as regras deixam de se aplicar. Para terminar, deixo 3 questões. Pergunto se as rotas do litoral dão lucro à VASP. Se sim,
não é normal que existam rotas lucrativas e outras deficitárias? Não existe aqui um princípio básico de subsidiação cruzada comum a muitos setores? Segunda questão. A VASP não distribui apenas jornais e revistas. A distribuição de brindes, cromos e outros produtos associados não gera receitas adicionais? Essas receitas são ou não relevantes para o equilíbrio económico da operação? Terceira e última questão. Tem conhecimento de que o Governo apresentou uma proposta concreta aos órgãos da comunicação social e aos municípios e que essa proposta aguarda resposta há várias semanas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, excelentíssimos senhores membros do Conselho de Administração da VASP, o Grupo Parlamentar do PSD e o Governo assumem como prioridade a comunicação social, o interior e a coesão territorial, mas assumem também a responsabilidade, o respeito pelos contribuintes e a defesa de soluções que não criem dependência nem exceções permanentes. É esse equilíbrio, difícil, mas necessário, que devemos preservar. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente da Comissão de Administração, tem a palavra. Eu vou só fazer aqui. Estado de Carlos Amorim, o seu deputado, com o devido respeito, está a dizer uma coisa completamente diferente do que se passou nas reuniões. A mim apresentaram-me os dias que iam lançar. Estava tudo feito. Até anunciaram 2 ou 3 datas que iam apresentar. Agora, de repente, mudou tudo. Eu respeito por esta Câmara. Agora, porque até hoje, os jornais estão a cair, as vendas estão a cair. Eu sou a iniciativa privada, eu não posso estar a ter um prejuízo continuado. E o que está a dizer dos cromos só existem quando há Mundial de Futebol. Só aí é que há algum resultado. Mas estou-lhe a falar, sabe mais da VASP do que eu imagino que existam fugas de informação. Mas se há fugas de informação da VASP, isso é crime. Porque a mim disseram-me que andam a chegar contas da VASP ao gabinete do Sr. Ministro da Presidência. Se isso acontece, é crime. A VASP fornece dados verídicos e que fazem chegar. Agora, parece que há aí outras coisas que andam a fornecer, não somos nós. Nós estamos aqui com a melhor das intenções para resolver um problema. A VASP tem suportado resultados contínuos negativos no interior do país e está tudo na linha d'água. A subida do salário mínimo faz um impacto brutal na VASP, quase 1 milhão de euros por ano. E a VASP, de facto, não se entregar jornais no interior do país é um problema que temos. Nós estamos a suportar isto, mas em todas as reuniões que fizemos disseram que isso estava tudo feito. O Sr. Ministro Pedro Duarte foi super profissional e anunciou 7 semanas. O Sr. Secretário de Estado, Carlos Amorim, que foi dos melhores políticos que eu conheci em toda a minha vida empresarial, um homem preocupado, sempre com este projeto, e deixou tudo feito. De repente, imagino que tenha acontecido alguma coisa, isto mudou tudo. Isto são factos. E posso lhe dizer, o Sr. Ministro Leitão Amaro, para mim, é dos ministros com o melhor currículo que existe em Portugal. Eu não percebo o que é que aconteceu. Isso já não me diz respeito. Tenho uma enorme estima por ele, é um ótimo profissional, mas não sei o que é que se passou. Alguma coisa se passou. Não sei se quer completar. Se me permite, Sr. Presidente. Muito obrigado pelas perguntas. Eu vou responder sinteticamente às perguntas e depois falar só um bocadinho sobre a questão da distribuição de imprensa. A proposta aos editores e municípios é desconhecimento, já foi entregue há várias semanas, é total desconhecimento da VASP. A VASP teve uma reunião com a Associação Nacional de Municípios há 10 dias e não nos foi comunicado absolutamente nada. E se houvesse, diria que saberíamos. A VASP tem estado em contacto com a Associação Nacional de Municípios e pela primeira vez, há 10 dias, foi recebida pela Presidência. As rotas do litoral dão lucro, só as rotas da Grande Lisboa e do Grande Porto dão lucro desde 2020, desde o fim da pandemia, quando a VASP, em 2 anos subsequentes, teve 2,5 milhões de resultados líquidos negativos e 1,5 milhão de resultados líquidos negativos. Foram, como eu aqui disse, foram os editores, os pontos de venda e a VASP que suportaram tudo isso. Relativamente à questão
do monopólio natural, eu acrescentava só mais uma questão. A distribuição de imprensa não é venda de pão. A imprensa diária, nacional, regional, não é propriamente o mesmo tipo de produto. É um produto que é unicamente produzido em Lisboa e Porto e tem que ser distribuído por todo o território. Não é só em Portugal que isto é um monopólio natural. Cá, com exceção da e que distribui em todo o país. É só uma empresa. Portanto, distribuir jornal não é propriamente a mesma coisa que distribuir outro produto. Estamos a falar de um produto altamente perecível, que se não for entregue até às 9 da manhã deixa de ser vendido, é produzido e entregue às 3 da manhã e tem que ser distribuído para todo o país. Já agora, já há décadas que o Estado paga, por exemplo, a uma empresa para levar a carga aérea para a Madeira e para os Açores, porque estamos a falar de um bem que tem um preço fixo, um PVP, que é definido pelo editor, e para manter o mesmo preço nas regiões autónomas, esse transporte é pago pelo Estado. E, portanto, na realidade, há aqui um custo de interioridade que está há muito tempo a ser colocado às costas de uma empresa privada, dos editores e dos pontos de venda. Muito obrigado pelas suas respostas. Vai usar a palavra do parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Paulo Lopes Silva. 5 minutos, Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar os nossos convidados do Conselho de Administração da VASP. Eu não me dedicarei muito tempo a fazer nenhum tipo de grande introdução, até porque nesta matéria em particular o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não subscreveu o pedido de audição à própria VASP, porque aquilo que nos importa nesta matéria é, no fundo, a chegada da informação ao interior e não propriamente qual é o negócio, qual é o modelo de negócio, qual é a empresa que o presta e, portanto, essa não é a matéria que para nós está em apreciação. Portanto, a nossa preocupação é com o serviço de chegada da informação ao interior estar de forma contínua e, portanto, garantimos com isso melhor qualidade democrática no nosso país. E, portanto, eu vou diretamente a perguntas muito diretas e concretas para perguntar, no fundo, se o serviço neste momento está a ser prestado ou não, em que modelo é que ele está a ser prestado, qual o modelo contratual de relação com o Estado nos sítios onde ele esteja a ser prestado. Percebemos também, do ponto de vista da relação com este atual Executivo do Governo, que contactos existiram para que houvesse continuidade dos trabalhos decorridos com o Governo anterior, liderados pelo mesmo Primeiro-Ministro, e, portanto, desse ponto de vista, qual o processo de continuidade, se houve propostas formais para que esse processo pudesse seguir nos mesmos moldes em que estava a seguir, e se, no decorrer desses contactos, se houve reuniões concretas para que isso pudesse ser desenvolvido. Depois uma pergunta também, porque ouvimos também falar em outros modelos possíveis, para perguntar se estaria o operador privado interessado em concorrer a modelos de distribuição ou modelos de concurso para a distribuição que não fossem da abrangência nacional. Portanto, se seria do interesse do operador privado concorrer, por exemplo, a modelos de concurso que fossem regionais e, havendo concursos separados para cada uma das regiões, se era do interesse do operador ir a todas as regiões caso abrissem concursos separados para cada uma delas. As últimas duas questões, uma delas tem a ver com o risco de quebra de serviço de que já falaram por várias vezes, portanto, para perceber se neste momento estamos em risco de quebra de serviço, a partir de que momento entendem que se torna insustentável prestado nos modelos. Uma estratégia, na mesma frase em que se assumiu que tem havido soluções pontuais. Portanto, para perguntar à VASP se... Sr. Presidente, 5 minutos, faz favor. Peço desculpa. Não. Eu posso ajudar naquilo que sei, eu sou o General
depois clarificar os pontos. Sobre a comunicação, a VASP não tem sido chamada para reuniões. Eu não venho para estas casas para mentir ou para ser simpático. O que eu sei é que a VASP foi proibida de falar com os membros do gabinete do Sr. Ministro sobre qualquer assunto destes. Eles foram proibidos de falar connosco. Isso eu sei. Há coisa que me fazem neste país que eu andei com a camisola da Seleção Nacional em mais de 40 países a ouvir cantar o hino. Eu não me venho para aqui para mentir. Isso aconteceu. Proibiram a VASP de falar com o gabinete do Sr. Ministro. Depois, o que eu lhe posso dizer, os temas técnicos, aqui o Sr. General Rui Moura saberá melhor que eu. A VASP está a perder dinheiro, de facto, há muitos anos nesta operação, mas nós demos contas, demos tudo. Se o Governo quiser mandar alguém para acompanhar a VASP no dia-a-dia, nós permitimos. Nós só não permitimos, é como um privado. Eu recebi cartas de bordados de quiosques de senhoras de Braga, posso dizer aqui nomes, de senhoras de Vila Real, por favor, nunca para a distribuição de jornais. Pessoas que bordaram coisas à mão com o meu nome, acreditem em nós, não faça isso. Há aqui um toque sentimental para aquelas pessoas não perderem o trabalho, mas há uma insensibilidade total sobre este assunto. Tenho que lhe dizer. Mas digo-lhe novamente, a culpa não é do Sr. Primeiro-Ministro, que foi a primeira pessoa em vários anos que anunciou, de facto, um projeto que estava abandonado. E está a ser levado por um caminho que é com muita tristeza que eu aqui estou. Muita tristeza. Sr. General, por favor. O tempo é sempre muito reduzido para explicar um problema absolutamente complexo que a maior parte das pessoas não sabe. Eu ouvi, durante o mês de dezembro, muita gente dar opiniões sobre um processo que não faz a mínima ideia do que existe. O serviço está a ser prestado? Sim, o serviço está a ser prestado. A VASP nunca deixou de entregar a imprensa em qualquer ponto de venda desde que ele esteja aberto. Modelo de negócio. O modelo de negócio é em dupla consignação. Isto significa que os editores colocam paletes de jornais e revistas na VASP e a VASP tem que se dividir esses paletes em maços pluritítulo para entregar em mais de 6.000 pontos num período altamente reduzido. Não há rede nenhuma que exista. O ponto de venda vende um produto cujo preço é fixo, não pode alterar o seu valor. Esse valor é definido pelo editor. E desse valor, o ponto de venda fica com uma margem comercial, fica com um desconto comercial e a VASP faz a recolha de todos os invendidos, faz o cálculo dos vendidos e vai faturar o ponto de venda sobre esse montante, retirando o desconto do ponto de venda. E sobre o desconto do distribuidor, paga aos editores. É assim que está feito o modelo de negócio. E, portanto, é uma coisa altamente complexa. Distribuir jornais não é pegar num recurso e andar a distribuir por pontos de venda. Não. A VASP todos os dias está até às 3 da manhã nas gráficas a recolher os jornais das gráficas, está a preparar, está a receber, está a expedir, está a preparar maços para cada ponto de venda de todo o país, está a enviar em viaturas pesadas para mais de 14 polos em todo o país, de onde partem rotas para todos fazerem entrega nos pontos de venda, onde são recolhidos as sobras, que depois são consolidadas, são separadas ou para reciclagem, e o papel é pago aos editores, ou separada, devidamente separada para armazenagem, porque o produto é dos editores. A VASP, para além disso, ainda faz, como é óbvio, o apoio aos pontos de venda e o apoio aos editores, programa e planeia com os editores as tiragens e as divisões, chamado reparte, do produto que vai para cada um dos pontos de venda. É uma coisa extraordinariamente complexa, que eu tenho mais que prazer de uma forma mais completa e convidar toda a Comissão a visitar a VASP. Trabalha 365 dias por ano, trabalha 24 horas por dia. E se quiserem ver a função a trabalhar, é essencialmente depois das 10 da noite e até às 3 da manhã aqui no Cacém. Se me pergunta contratos com os estádios dos municípios, o contrato, neste momento, houve um protocolo de acordo para a distribuição nos 4 municípios que não tinham ponto de venda. Desses 4 municípios, houve 2 que tomaram a decisão porque em 3 meses seria lançado o concurso público e com resolução de curto e médio prazo e, portanto, Vimioso e Marvão tomaram a decisão de não adquirir, apenas Freixo Espada à Cinta e Alcotim assumiram. Como é que está a funcionar? Não há ponto de venda. Em Freixo Espada à Cinta é vendido a firme e é colocado no posto de turismo.
Em Alcotim é colocada firme e suponho eu que é colocado na Biblioteca Municipal. O Estado paga apenas a extensão de rota dos pontos mais próximos da última rota, porque nós não ganhamos €1 com isso, porque pagamos ao distribuidor que está contratado e que fica relativamente mais próximo desses pontos. Eu gostava só de dizer uma coisa fundamental para o Sr. Deputado. Sr. Deputado, a comparação que fez da padaria, posso lhe dar o exemplo. O sangue, há uma empresa em Portugal, segundo sei, o sangue e não só, há uma empresa que distribui o sangue. Eu acho que isto, de facto, os jornais é o sangue da democracia. Entenda isto como sangue, Sr. Deputado. Jornais não é pão. O pão é fundamental, mas isto também, de facto, é o sangue da democracia. Muito obrigado. Já terminou? Eu só queria responder às questões das soluções pontuais e da questão da supervisão. Soluções pontuais, é preciso ter muito cuidado, que qualquer solução pontual pode agravar e levar à falência grupos editoriais. Neste ano que passou, faliu a Trusty News, com muitos títulos que deixaram de ir para a banca, e é isso que nós temos tentado sempre evitar. Trabalhamos com todos os editores para que isso não aconteça. Relativamente à supervisão, nós temos desde 2002, em que a VASP se uniu, houve uma fusão com a Delta Press, que temos uma supervisão da Autoridade da Concorrência. Desde agosto de 2024, temos um mandatário da Autoridade da Concorrência que tem acesso a toda a informação da VASP, sem exceção, à mínima fatura. E nós, digamos assim, nós fazemos várias dezenas de milhares de faturas semanais. Muito obrigado pelas suas respostas. Agora usada a palavra pelo Parlamentar da Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado Rodrigo Sarabia. 5 minutos, faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Conselho de Administração da VASP. Eu não vou dedicar tempo a fazer o enquadramento porque é que estamos aqui hoje, a crise dos mídia, que não é só de Portugal, nem a questão da relevância social e política que é o acesso à informação. Todos sabemos isso, todos estamos de acordo nisso. E, portanto, eu, aproveitando que está aqui a VASP, que é a empresa, como bem disseram, que pelas contingências do que nos trouxe até aqui, acabou por ser um monopólio natural, não foi por vontade própria, portanto, foi o percurso da história e a evolução da sociedade que nos trouxe até aqui. Eu tenho algumas perguntas, até porque já ouvi do Conselho de Administração a questão que é, não é viável a distribuição de jornais, e a minha pergunta é se não é viável, independentemente de ter o Estado a assumir o custo adicional necessário. Ou seja, se de todo não é viável o negócio, a operação de distribuição de jornais. Depois, porque obviamente, e acabou de explicar na resposta que deu ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, uma parte bastante demonstrativa daquilo que é a complexidade deste modelo de negócio. E depois há outra parte, que também é complexa, que é a parte da operação da distribuição, porque ela necessita de grande capilaridade e de grande celeridade. Portanto, obviamente que nós estamos a falar de uma situação fácil. A minha pergunta também adicional, para tentar perceber, é se a VASP, se esta é só a única área de negócio da VASP, se não sendo a única, que outras têm e qual o peso da faturação, mas permitam-me até uma pergunta mais prospectiva, porque obviamente, por exemplo, agora com o advento da inteligência artificial, há um conjunto de pessoas por este mundo inteiro que sabem que a profissão que exercem vai deixar de exercer e, portanto, estão-se a adaptar. E, portanto, sabendo nós, por aquilo tudo que já falámos aqui, que este é possivelmente um modelo de negócio, chamemos-lhe assim, que não é viável, se a própria VASP, tendo também, até que numa vertente de responsabilidade social, o desejo de manter esta operação complexa, se também procura ter outras áreas de negócio, aproveitando aquilo que é o seu know-how de complexidade de operação, sobretudo, para esta operação, para outras finalidades. Até porque o Sr. Presidente do Conselho de Administração da VASP também tem experiência noutras áreas de negócio que necessitam de grande capilaridade e, portanto, imagino eu que pessoalmente até já pensou nisto e vai-me dizer, já pensei em X e PTO, mas não é possível. Portanto, aproveitando a presença da VASP aqui,
Estas eram as perguntas que eu penso que, pelo menos para a minha curiosidade, para uma pessoa que se preocupa muito com este tema e acha que é preciso uma solução que tem que necessariamente ser criativa para conseguirmos garantir o acesso à informação, aos jornais que ainda vão existindo em todos os pontos do país, sobretudo no mais interior. Este é o meu contributo de perguntas para que todos possamos, em conjunto, não só um governo, mas todos nós em conjunto, enquanto sociedade, tentar garantir uma solução para garantir que aquela senhora que está em Freixo de Espada à Cinta consiga ainda ter o jornal que ela sempre se habituou a ler ao longo destas décadas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, faz favor, 5 minutos. Muito obrigado pelas perguntas. Sr. Deputado, há aqui um tema que é fundamental. Imagino que já tenha visitado alguns lares, eu já visitei ao longo da minha vida, pessoas de idade, e há muita gente, a partir de uma certa idade, que não se adapta a estes telefones. Não se adapta, lê os jornais em papel. Eu gosto de ler o jornal em papel. Adoro ler o jornal em papel. Há países da Europa onde está a crescer, não está a cair. E é por coincidência, os países onde proibiram os telefones nas crianças, isto tudo, os jornais estão a começar a crescer. Está a acontecer em alguns países da Europa. Isto não é um negócio com o fim à vista, exatamente pelo contrário. É um negócio que está a sofrer uma grande transformação. Está a sofrer uma grande transformação. A inteligência artificial não é tudo. Eu andei no técnico, tive cadeiras de inteligência artificial, embora seja um dropout. Este chavão que se cria, o acesso à informação pelo um jornal é um ato, no meu entender, e perante a Constituição da República Portuguesa, isto não é para a VASP, é para as pessoas que querem comprar o jornal. Por nós está tudo bem, nós não vamos lá e pronto. Nós estamos a tentar aguentar as coisas para isto de facto não implodir. Nós já tentámos assinaturas digitais, vender assinaturas, as pessoas de facto não se adaptam. Há muita gente que não tem um telefone sequer capaz de ler jornais no telefone. As pessoas têm problemas de visão. Nós temos reclamações que chegam a alguns jornais para fazerem letras maiores, porque as pessoas já têm dificuldade em ler os jornais. Agora imagine ler uma pessoa de 70, 80 anos, e o país de facto está a envelhecer, ler um jornal num telemóvel. Isto de facto é um problema, é uma encruzilhada. Nós chegámos, a VASP, claro que tem responsabilidade social, é por isso que a VASP perde dinheiro no interior do país há quantos anos? 8, 10, se calhar sempre perdeu dinheiro. Com a queda da Trusty News, que a subida do salário mínimo tornou-se completamente inviável. Infelizmente não levam as nossas palavras a sério, até o dia que a VASP deixe de distribuir jornais. Sr. Deputado, sei que é um partido que está ao lado das empresas, das responsabilidades. Eu convido a visitar a VASP para perceber. Não há capilaridade nenhuma porque aquilo é distribuído da 1 da manhã às 6 da manhã, em todo o país. Se nós conseguíssemos deixar outros produtos que não desaparecessem cá fora, era viável. Se fosse outro horário, infelizmente este horário, o que é que nós temos? Outras equipas que vão tentar vender outros produtos nos quiosques. Existem unidades de negócio na VASP que funcionam, mas de facto o que está a consumir e que está a ameaçar a nível estrutural é de facto o interior, que tornou-se não viável a nível de custos. O mapa é todo vermelho, em prejuízos. Só há 2 zonas ou 3 que estão a verde, que é Lisboa, Porto e Coimbra. O resto é tudo a perder dinheiro em todo o território nacional. E deixe-me dizer o seguinte, a VASP é das empresas da Europa que leva menos dinheiro para distribuir jornais. Não sei se não é a empresa da Europa que leva menos dinheiro para distribuir jornais. Eu sei que isto, aqui há uns tempos, era um passatempo bater nos empresários portugueses. Espero que não seja assim no futuro. Eu, sob a minha honra, o digo, é com enorme responsabilidade social que nós continuamos a fazer isto. Muito obrigado. Se me permite só complementar, nos 2 minutos que restam, sim, obviamente que é viável se os editores pagarem mais, mas podem pagar ou vão fechar títulos. É viável se os pontos de venda começarem a pagar mais sobre cada uma das entregas, como pagam, por exemplo, no Reino Unido. Mas é viável ou vão fechar os pontos de venda? É viável se houver uma concertação de esforço na contribuição, por exemplo, do Estado, central, regional, local, para a distribuição, para a partilha da distribuição. Falou muito bem relativamente a outras áreas de negócios. Não é a imprensa que neste momento paga todo o sistema de distribuição.
A viatura que vai levar a imprensa às 6 da manhã, às 6h30, às 7 horas, às 7h30, leva também uma panóplia de outros produtos que ajudam a pagar todo o sistema de distribuição. Os transportes primários para as regiões, os transportes de distribuição last mile e, portanto, obviamente, a VASP trabalha com outros produtos, com passatempos, com colecionáveis, com cartas, com cromos, com uma série de outras coisas que trabalha tudo isso e isso retira peso à própria transporte de imprensa. Relativamente à VASP, eu acho que a VASP sobreviveu, é anterior a mim, foi uma decisão de gestão muito antes, provavelmente há 20 anos, quando houve diversificação de negócio. A VASP tem uma pequena gráfica, a VASP imprime o Daily Telegraph, a VASP imprime o La France Aujourd'hui, a VASP imprime o Bild e distribui nos hotéis de Lisboa, aqui assim nos pontos de venda aqui assim de Lisboa e no Algarve para os turistas. A VASP tem um negócio de assinaturas. A VASP é um distribuidor postal. A VASP faz a distribuição postal dos jornais regionais diários e em banca. Não há nenhuma outra nenhuma empresa que faça distribuição postal dos jornais diários, até porque, digamos assim, um modelo criado que é absolutamente vital para a vivência dos jornais regionais, que é o apoio, de certa forma, matou os diários regionais e matou os semanários regionais. Nós, inclusive, temos jornais que são semanários, mas se chamam diários. O Diário do Alentejo é semanário. Atenção. Depois, se tivesse tempo, podíamos falar sobre uma série de coisas. A VASP, além disso, ainda tem logística e presta serviços logísticos a uma série de empresas e faz ainda distribuição de encomendas. Mas estamos a falar, distribuição é distribuição, estamos a falar de redes completamente distintas. Há uma rede postal, CTT essencialmente, privado em zonas de grande dimensão, Lisboa, Porto, há uma rede de distribuição postal, há uma rede de distribuição de encomendas e há uma rede de distribuição de imprensa diária. São redes que não são miscigenáveis. Eu não consigo distribuir encomendas às 6 da manhã, ninguém me abre a porta. Muito obrigado. Sr. Deputado do Livre, Sr. Deputado Rui Tavares, 5 minutos, deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, demais público, dar as boas-vindas à delegação do Conselho de Administração da VASP, ao Sr. Presidente do Conselho de Administração, desde já aceitar o repto para visitar as operações de distribuição da VASP. Eu, porque tinha um tio que era sindicalista e da Federação dos Gráficos, conheço a outra parte da imprensa nacional, a ESCA portuguesa, mas na parte da distribuição não conheço e certamente que também encerra muitas lições logísticas e nos faz lembrar uma coisa essencial, que é que não há cultura em abstrato, não há informação em abstrato. Mesmo quem acha que ela vai através dos telemóveis ou pelo éter, há sempre uma infraestrutura associada, de uma maneira ou de outra. E, portanto, se nós não conhecermos a infraestrutura, a rede, não temos hipótese de encarar o problema. Nós podemos fazer qualquer coisa como aquilo que fez a Bélgica, utilizando um artigo dos tratados no qual passa a ser admissível dar ajudas de Estado àquilo que se chama as empresas encarregadas da gestão de serviços de interesse económico geral, e este aqui é um caso, porque não só temos um interesse público em que a distribuição chegue a todo o território, por razões de coesão, de direito de acesso à informação, mas como também, se não houver a redistribuição, tornam-se também inviáveis os produtos de imprensa que precisam ser distribuídos para poderem ser adquiridos no posto de venda. Bem, e se houver uma concordância geral nesta Casa, no Governo, de que isto é um caminho a seguir, pode ser um caminho a seguir e mais estrutural. Em certos países da União Europeia mantém-se assim há muito tempo e atenção que a crise da imprensa está em todo o lado, mas em nenhum país como no nosso a circulação tem diminuído tanto e o número de títulos de imprensa tem diminuído tanto. Portanto, alguma coisa está a correr muito mal em Portugal que tem que ser revertida. Segundo aspecto, nós podemos ir mais pelo caminho dos fundos de emergência, dos fundos de apoio, etc., mas todos temos aqui noção de que fazemos isto este ano, fazemos isto daqui a 5 anos, vamos estar a fazer isto durante bastante tempo e, portanto, é preferível ter uma solução estrutural. Mas creio que estamos aí a ver mal o problema e pergunto se também esta impressão também a têm, se estamos todos a ver o problema como a questão da velhinha, por muito querida que seja e certamente estimável, em freixo de espada à cinta que precisa ter o jornal, a revista, o almanaque, a revista de bordados, ou quer que seja. Se estamos a ver assim, então estamos a caminhar para a extinção. De
qualquer forma. Ora, o que nós, e não temos que estar, porque isso eu disse ao Ministro António Leitão Amaro, e fizemos essa proposta mais que uma vez, quer dizer, não é tão impossível assim, e não é caro, que o país dote, por exemplo, as escolas de fundos de maneio que permitam a que os professores todos os dias comprem em banca, que cada escola organiza-se, cada município organiza-se, que os alunos vão comprar jornais e revistas, que comprem os que entenderem, porque não é uma imposição de gosto, não é o Estado a decidir o que compram, que isso seja utilizado nas salas de aula, nas escolas. Isso significa mais jornais a serem vendidos, evidente, até significa que um dia vocês deixam de ser o monopólio acidental que são, na verdade não é bem um monopólio natural, calhou que foram os últimos a sobreviver, pode ser que um dia possam voltar a ter concorrência, e isso seria o mais desejável para todos, e também estamos a formar leitores, para que depois não estejamos sempre, daqui a 10 anos, a falar da nova velhinha de Freixo Pata à Cinta, que entretanto hoje em dia ainda não é velhinha. Temos que assegurar a sustentabilidade a médio e a longo prazo, e isso faz-se num país que ainda por cima tem uma fileira de papel, em todo o lado, das florestas, à celulose, às rotativas, aos outros produtos de papel que não são de leitura, desde a embalagem, por aí afora. Quer dizer, é um país que deveria não estar a entrar, e essa é a minha grande crítica ao Governo, nas assinaturas digitais e por aí afora, não devíamos estar a ir por aí afora a dizer isto passou tudo para o digital, e a partir de agora vamos dar assinaturas digitais aos miúdos e desabituar as pessoas de imprensa. Porque em Portugal, mais do que noutros países, nós deveríamos estar a cuidar do papel, que não é só informação, não é só jornalismo, é design, é produtos associados, são brindes, é embalagem, é o que quer que seja, e isto merecia, então, uma integração destes vários aspectos. E, portanto, eu, no fundo, o que pergunto é, voltando a este artigo 106.2 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, caso fôssemos num caminho de passarem a ser um serviço de interesse económico geral, se estariam interessados em, quer dizer, porque em troca de ajudas de custo do Estado Central, certamente também há exigências, não é? Quer dizer, de horários de distribuição, de chegar a todos os pontos, etc, etc. Se acham que é viável irmos para fundos de emergência, geridos, por exemplo, pela Associação Nacional de Municípios Portugueses, ou se, como eu, acham que é uma coisa que dá para aguentar mais uns anos e depois acabou, e se poderiam juntar num consórcio também com publicações, com sindicatos jornalistas, casa de imprensa, universidades, escolas e por aí fora, para ter um projeto integrado de acesso à imprensa em papel, distinto do que está a fazer de apoio ao digital. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. Sr. Presidente, faz favor, 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado pela excelente prestação. Eu já estive habituado a vir a esta casa e desse lado estava sempre a levar pancada e pela primeira vez vejo uma preocupação grande de um tema verídico. E também quero deixar aqui, de uma forma transparente e séria, eu já passei por Diário Notícias, passei por alguns, eu conheço este problema de uma forma transversal e quero deixar de louvar aqui também o PCP, que hoje é um partido que tem menos pressão, a seriedade que sempre levou com estes princípios a imprensa e o que eu vi desde a organização do espólio, que foi o último tema que tive aqui, que ficaram o convite para todos os deputados, mas até hoje já não estão cá as senhoras deputadas, ninguém apareceu para visitar o espólio. Eu gostava mesmo de fundo de coração que visitassem a VASP para perceber a complexidade e a dificuldade e aquelas 1000 pessoas que ali trabalham, muitos que trabalham duramente, para que eles cheguem a tempo e horas a um sítio. E queria deixar de louvar, porque isto é uma preocupação que nós temos. É fundamental, os nossos mídias em Portugal não funcionam sem o papel. Não são viáveis. Eu acho que não há nenhum mídia em Portugal que tenha resultados positivos sem papel. De facto, o papel, eu não sei exatamente, mas deve sustentar 70% dos orçamentos dos mídias. Não funciona. Ainda é inviável o papel. O digital não sustenta de forma alguma ainda os mídias. Pode ser interessante acabar com os mídias? Eu acho que não. Pode ser, vamos acelerar o fim dos mídias. A VASP distribui por mês, a VASP põe nos mídias, se não estou enganado, em Portugal, 8 a 10 milhões de euros. Estou certo? Sim. Todos os meses que entram nas contas dos jornais portugueses, muitos em dificuldades, estamos a falar de 8 a 10 milhões de euros. Na verdade, até é por aí, ou mais. Aqui com alguma... Este dinheiro é fundamental para a imprensa. O que aconteceu na Tracinus foi uma tragédia para a VASP, porque ameaçou também a continuidade. De facto, há um problema transversal e reafirmar aqui mais uma vez que este governo foi o único governo que mostrou alguma preocupação a resolver o problema.
o seu Primeiro-Ministro anunciou isto logo quando foi aquele projeto do Governo, foi os únicos que se mostraram preocupados com este problema. Mas depois isto perdeu-se, não aconteceu nada. Pronto. Faz favor. Sr. Deputado, muito obrigado. Essa solução é uma das 9 soluções que nós vimos apresentando desde 2021. A das escolas, inclusive tivemos uma reunião com o Secretário de Estado Adjunto e da Educação, exatamente provocado por nós. Nós temos solicitado, muitas vezes não somos sequer acolhidos ou nem sequer nos respondem. Solicitamos e fomos recebidos pelo Secretário de Estado Adjunto e da Educação, e inclusive, num desafio que ele nos fez, nós fizemos uma orçamentação de quanto é que seria colocar jornais em 1000 bibliotecas escolares ou em 2000 bibliotecas escolares. Isso aconteceu no passado, deixou de existir. Assim como as câmaras municipais deixaram de comprar jornais e revistas para as bibliotecas municipais. Quando eu entrei em 2021, não havia uma única biblioteca municipal a comprar, porque tudo tinha sido cancelado com o Covid. Neste momento estamos a fazer a volta e neste momento já vamos no 3º ou 4º ano e essa rede está-se a expandir e a acrescentar. Já agora, há um relatório muito interessante da Comissão Europeia, do Parlamento Europeu, em que dá exatamente o montante dos apoios anuais do Estado em euros per capita aos órgãos de mídia privados, excluindo reduções de IVA. E lembro que há países que dão 0% de redução de IVA aos meios de comunicação social, mas normalmente esquecem-se da distribuidora, não tem redução de IVA, mas Portugal contribui com 40 cêntimos por habitante por ano. O Luxemburgo anda nos 16 euros por habitante por ano. Aqui ao lado, em Espanha, anda no caso dos 11 euros por habitante por ano. Estamos a falar de relações quase de 1 para 25, 1 para 40, relativamente ao apoio. O apoio pode não ser à distribuidora, o apoio pode vir via um impacto, e acho muitíssimo bem, a leitura papel não substitui a leitura digital. O digital não paga contas, não é verdade, é uma relação quase 1 para 10, 1 para 15 entre a venda de um digital e a venda de um papel, e portanto é o papel que continua a pagar o investimento no digital e é o papel que continua a ser fundamental, falem com os editores, o papel continua a ser fundamental para pagar as contas ao fim do mês, nas dificuldades muito grandes que todos os editores têm. E todos eles têm casos diferentes, regionais e nacionais, diários e semanários, de informação geral, de negócios, desportivos, cada caso é um caso, cada um deles muitas vezes terá uma opinião ligeiramente diferente da outra, mas neste momento há 3 gráficas a imprimir diárias em Portugal, já há gráficas espanholas a imprimir revista para Portugal e o que causa um impacto enormíssimo na distribuição, revistas que são para entrega no dia seguinte e que nos deviam ser entregues ao meio-dia, já às vezes nos chegam às 8 da noite e às 9 da noite em paletes para dividir por mais de 6.000 pontos de venda e, portanto, na realidade, isso é verdade. Fazer fluir o sistema, colocar os nossos jovens a ler, não é só um bom impacto para a literacia, mas também para a literacia mediática, que é uma coisa absolutamente vital. E isso faria viver os pontos de venda, faria viver a distribuição, faria viver as gráficas e possivelmente faria viver os editores. Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado do PCP, Alfredo Maia. Faz favor, Sr. Deputado, 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento os nossos convidados e, desde já, sinalizar também o acordo e a expectativa de que as publicações periódicas impressas não só não vão acabar, como têm, de facto, ainda, espero eu, longa vida à sua frente. Evidentemente que nós poderíamos discutir aqui, mas já não seria uma audição, seria seguramente um simpósio, um congresso, as causas do declínio da venda de publicações periódicas, que são muitas, algumas entrecruzam-se, são muito complexas, mas há fundamentalmente um problema estrutural em relação ao qual o PCP tem apresentado propostas muito concretas e que foi aqui já referido, que é o fomento da leitura. E o PCP, ao longo de sucessivas legislaturas, tem apresentado propostas concretas, até em sede de Orçamento do Estado, para a aquisição de publicações periódicas
não só pelas bibliotecas escolares, também pelas coletividades, também pelas bibliotecas municipais. E foram já aqui referidos alguns números que demonstram de que forma esse contributo poderia ser decisivo para, por um lado, o fomento da leitura, e o fomento da leitura entre os mais jovens, com o que isso é reprodutivo a prazo e na condição de adulto, mas também para o próprio incremento da circulação de publicações, que não é nada despiciente. Bom, eu, digamos, dividiria a minha intervenção em duas partes fundamentais, uma mais fundamental que a outra. A primeira parte seria um pouco para fixar um ou outro elemento de análise que me parece importante, em relação aos quais eu não dei conta de tivessem sido adequadamente respondidos. Não quer dizer que os senhores estejam a fugir às perguntas, mas me pareceu carecerem de serem um pouco mais esmiuçadas para se perceber do que é que nós estamos a falar. Ora, foi aqui dito, mais que uma vez, que não é viável distribuir jornais no interior do país, e os senhores densificaram o tema, vindo dizer que, à exceção das regiões de Lisboa, Porto e Coimbra, o resto do país não é rendível ou não é suficientemente rendível. De alguma maneira, o PSD já esboçou esta pergunta, mas eu suponho que a pergunta não ficou adequadamente respondida, pelo menos para o que eu gostaria de saber. É se, não obstante uma boa parte do território, de facto, as rotas não serem rendíveis, mas se, apesar de tudo, há um balanceamento positivo, isto é, as rotas que rendem mais, de alguma maneira compensam as que o são menos, embora eu também saiba que uma rota no litoral e numa região como esta é uma coisa em termos de extensão, capilaridade, densidade, e outra coisa são as rotas mais longas. Bom, depois uma outra questão que aqui foi também colocada é se além das publicações periódicas, nas rotas e nas mesmíssimas viaturas vão outros produtos que ajudam a pagar, digamos, esse encargo. Eu pergunto à VASP muito claramente, mas ajudam o suficiente, e até que ponto é que ajudam, e qual é a margem para melhoria desta sinergia, digamos, nesta atividade?Esta mas eu queria ir ao essencial, e que tem mais a ver com o escopo desta série de audições. O Sr. Presidente da VASP, aliás, já referiu várias vezes o desencanto até com o Governo relativamente aos compromissos que tinha assumido, por um lado, e do trabalho que foi feito. Ora, eu justamente gostaria de conhecer um pouco mais, em concreto, salvaguardando as eventuais obrigações de sigilo que terá assumido, mas de que compromissos concretos é que nós estamos a falar, que foram assumidos com o Governo? Esta é uma questão. E a segunda questão é relativamente à evolução para um concurso público para o desenvolvimento desta atividade. Nós não conhecemos os moldes, não conhecemos a dinâmica, não conhecemos os valores, não conhecemos as condições. Eu suponho que os senhores terão mais informações do que nós. Eu devo dizer que, perguntado sobre isso, o Ministro da Tutela não respondeu, limitou-se a dar, digo em resposta a uma pergunta do PCP, limitou-se a uma resposta redonda que está a ser tratado com todas as cautelas. Ora, eu gostaria de saber, em concreto, de que é que estamos a falar, e já agora, bem sabendo que estou a perguntar, muito provavelmente, a um interessado nesse concurso, como é que se posicionaria na eventualidade de um concurso público para esta atividade. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, faz favor, 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas importantes perguntas. Eu vou começar a responder pelo aquilo que me lembro. Este é o gráfico em 2020, a tendência é agravar. Este é o estado do Portugal continental e o estado de prejuízo. Vermelho é prejuízo, verde
é onde está positivo. O problema que se põe é que isto foi, desde 2020, veio-se a agravar. Houve algumas ajudas, algumas coisas que imputámos aos editores, ficou tudo insustentável. Os editores, os pontos de venda não têm mais dinheiro, os editores não têm mais dinheiro. Se nós queremos acabar, de facto, com a imprensa em Portugal, é continuarmos assim. A VASP agora continua a subir, aperta com os editores e não vai haver mais jornais em Portugal, porque eles não conseguem. Eu já estive do outro lado, sei como é que funciona. O que é que... Eu tenho um enorme respeito por quem ganha eleições, quem está no poder e vejo o esforço que estas pessoas fazem. A culpa muitas vezes também é dos mídias, porque eles tentam gerir o país e têm sempre a cara nos jornais, com histórias, os casinhos e tudo, e muitas vezes as pessoas estão-se a tentar defender a honra e não conseguem executar. Eu não estou propriamente contra eles, eu nunca escolheria ser político e tenho uma grande admiração por os senhores que estão aqui a dar o melhor e fazer. O que assumiram compromissos comigo, olho nos olhos e que estava tudo feito, várias vezes, senhor deputado. Mas dá-me a entender que isto... Olha, eu sou deputado. O senhor deputado, lembra-se, senhor, isto é um caso fundamental. Sou ministro Adão da Silva, ministro da Cultura, não sei como é que ele se chama, Adão qualquer coisa. Adão da Silva. Eu, quando o senhor doutor Balsemão, que já não está cá entre nós, nos vendeu a Lusa, no negócio da VASP, ele obrigou-me a ficar com a Lusa. E nós não queríamos a Lusa para nada. Fomos obrigados a ficar com ela. Nós tínhamos contratos assinados com a Direção-Geral com o senhor Ministro, ele ligou-me às 8h30 da noite e disse-me assim, Marco, não sei se ouviu as declarações do Sr. Presidente da República. Ouviu? Não. Olha que o contrato da manhã já não se pode fazer. Contratos assinados, executados, isto é para lhe responder aos ministros, ao Sr. Deputado. É assim, a gente não sabe. Eu sei como é que é no Grupo L. São despedidos no dia seguinte, me fazem isso. Contratos assinados pelo Estado português, aquilo não interessava nada. Foram anulados porque o Sr. Presidente da República fez uma declaração, anulou. Há uma coisa que eu sei. O Sr. Ministro Pedro Duarte fez um trabalho importantíssimo. O Sr. Secretário de Estado, Carlos Abreu Amorim, garantiu-me que estava tudo feito. Dos melhores profissionais na política que eu conheci até hoje. Eu tenho muitos anos também já disto, com alguns cabelos brancos, não tantos como sou deputado, não leva a mal, mas imagino que a sua experiência seja maior que a minha. O que eu lhe posso dizer é isto. Eu não sei o que é que aconteceu. Isso é a pergunta que eu faço ao Governo. O que é que aconteceu? O Sr. Ministro Leitão Amar disse, Marco, dia 15 de setembro está tudo lançado. A VASP fez o evento dos 50 anos para irmos lá anunciar, porque isto também subcarregamos os editores. Não apareceu ninguém do Governo, apareceu o Sr. Secretário de Estado da Energia. Nós fizemos convites, eu imagino que tenham agendas muito difíceis. O nosso objetivo, de facto, é resolver este problema. O Governo, deste lado, tem uma empresa de bem que está comprometida com o sucesso de Portugal e nós queremos, de facto, resolver este problema. Nós não queremos pedinchar nada. Nós queremos, se a atividade não é viável, queremos deixar de o fazer. Ou então, de facto, que se assumam as responsabilidades e os deveres do Estado português. É só isso, se puder ajudar. Se me permite, a questão das rotas... Isto é um sistema dinâmico, altamente dinâmico. Havia 300 rotas em 2021. Neste momento há cerca de 200 rotas noturnas. De 300 para 200 que foram cortadas 100 rotas. Sem grande impacto e reconhecimento de chegar uns minutos mais tarde a cada ponto de venda, de reestruturação permanente das rotas, de otimização e rentabilização das rotas, etc. Também... Obviamente, neste momento, transportamos 90 milhões de exemplares por ano. Há 5 anos transportávamos 200 milhões de exemplares. E, portanto, o volume que ocupa uma rota é inferior àquilo que ocupava. Mas levar 1000 exemplares a Vila Real de Santo António não tem um custo muito diferente de levar 500 exemplares a Vila Real de Santo António. Os custos são relativamente idênticos, o produto transportado é diferente. E claro que isso... E, obviamente, há produtos alternativos que têm sido colocados para fazer a manutenção e pagar os custos das próprias rotas. Relativamente ao concurso público, obviamente que a VASP está interessada no concurso público, seja ele qual for, mas nunca se fomos informados, nem temos conhecimento que concurso público é que será e o que é que vai a concurso. O que é que vai a concurso? É toda a operação de imprensa? Então... Se é toda a operação de imprensa, nós iremos concorrer, mas temos conhecimento do mercado, o que significa quem é que pode concorrer para além de que não tenha negócios alternativos? Todos os anteriores faliram. O Estado quer uma coisa dessas? Pode muito bem.
Pode haver concursos públicos ou, digamos assim, incentivo, como há noutros países, para segmentos da distribuição? Por exemplo, olhar para o transporte primário entre os centros que fazem a expedição e os polos de onde parte a distribuição logística, há exemplo do que é feito com a carga aérea para o Funchal e para a Ponta Delgada, e, portanto, haver uma subsidiação do transporte primário? Pode ser, qualquer empresa de transporte pode fazê-lo. Nós próprios não fazemos com as nossas viaturas. Nós subcontratamos às várias empresas de transporte deste país ao melhor preço. Pode ser um segmento. Se é um concurso público sob a distribuição fina, isto é, dos polos para a frente e a recolha das sobras até ao polo, mas nós não sabemos que concurso público é que é. A única coisa e os compromissos que nos tinham dito seria na casa, e está no plano plano da ação para a comunicação social, está lá um montante de 3,5 milhões de euros, e aquilo que nos foi dito que era 3,5 milhões de euros por 3 anos, ou seja, 3,5 mais 3,5 mais 3,5, mas na realidade isto é um montante que tem que ser visto, e concordo mais uma vez com aquilo que já foi dito, tem que se encontrar novos públicos. Tem que se ver ou não qual é a importância do ponto de vista para a democracia e para a economia da imprensa e da imprensa escrita. Muito obrigado. Vamos então agora para o encerramento. O Grupo Parlamentar Requerente do Chega, Sra. Deputada Patrícia Carvalho, 2 minutos. Está bem, só favor? Obrigada, Sr. Presidente. Bom, acho que há duas coisas que resultam claro desta audição, que é preciso fazer alguma coisa, porque a situação como está não é viável por muito mais tempo, e outra das coisas que tem que se fazer é fomentar a leitura com novos públicos e tendo aqui o Estado um papel importante através das escolas, bibliotecas, hospitais, tudo o que seja entidades públicas. E nós sabemos que tem vindo a aumentar o número de entidades públicas que deixaram de comprar jornais. Portanto, logo aqui o Estado já está a falhar naquela que é uma das suas principais missões. E eu gostaria de perguntar se outra solução possível seria, da mesma forma que os pontos de venda pagam uma contribuição por dia, por semana, e os editores também, se aplicasse a mesma lógica ao Estado, e aqui não tinha que ser o Estado Central, poderia ser ao nível das autarquias, se seria uma solução viável para o apoio à distribuição, especialmente nas zonas do interior, que são aqueles 8 distritos que há pouco falei e que podem estar em risco de ficar sem distribuição de jornais e revistas. Depois outra questão que confesso que fiquei um pouco baralhada, porque o Dr. Marco Galinha teceu aqui rasgados elogios ao Sr. Primeiro-Ministro, ao anterior Ministro dos Assuntos Parlamentares e o Secretário de Estado, mas depois disse que a VASP foi proibida de falar com o gabinete do Sr. Ministro Leitão Amar, que é atualmente quem tutela a comunicação social. E eu queria perguntar-lhe quem é que proibiu, quem é que foi proibido, porquê é que há esta proibição, e se existe esta proibição, como é que estão as negociações? Porque se há uma proibição de uma parte falar com a outra, não há negociação, não há comunicação, não há nada. E, portanto, queria que explicasse um pouco melhor esta situação. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente, 2 minutos para a última intervenção, portanto, só para... Muito obrigado, Sra. Deputada, por suas perguntas. Sra. Deputada, o meu objetivo é com a verdade, é o compromisso com a verdade, que de facto foi apresentado, teoricamente, um projeto, nunca foi executado. Mas eu posso anunciar tudo e ser o melhor político do mundo, mas tenho a certeza que há falta de quadros e há falta de pessoas para estar a baliza. Para mim, o que é muito estranho é como é que eu estive em reuniões que me garantiram que estava tudo feito, prestes a ser anunciado, e como é que se muda de ministro e perdeu-se tudo. O que é que eu tive a fazer em tantas reuniões desde janeiro? Eu e todas as minhas equipas. Muitas vezes quase dezenas de pessoas, ou 10, 12 pessoas. O que é que eu tive a fazer? Eu tenho mais que fazer, Sra. Deputada. E a Sra. Deputada também. Eu gosto de ser produtivo, porque de facto a política é uma arte de truques. Desculpe, é o que eu sinto. É uma arte. Quem fizer melhores truques é onde está. Eu deixei aqui nesta casa a visita do espólio da última vez. Ninguém apareceu para ver, mas não estavam quase ninguém das pessoas que estão aqui.
Este senhor Primeiro-Ministro tem uma grande admiração, porque todos os ministros, primeiros-ministros, ninguém quis resolver este problema. E ele anunciou de facto. E há de facto um problema com os ministérios. Porque anunciaram várias coisas e há um alto quadro da VASP que foi informado, tem que lhe pedir autorização, que foi informado pelo gabinete do seu ministro que está proibido de haver qualquer comunicação entre a VASP e em comissão de inquérito, é trazer cá as pessoas, isso, se ela existir, isso será apurado. A razão, não sei, eu fiquei surpreendido porque é que isso aconteceu. Porque é que proibiram a VASP de resolver um problema de Portugal, de comunicação? Não sei, Sr. Deputado, a pergunta eu deixo aqui no ar. Agora, o que eu sinto, de facto, é que houve um esforço total para resolver o problema, que não se resolvia há 20 anos. Este problema existe há 20 anos. Custa muito a mim estar a criticar o Governo, que fez um trabalho de excelência, e de repente isto mudou tudo. Eu só gostava de perceber porque é que estava tudo feito e nada aconteceu. Eu estive em reuniões onde anunciaram dados, estava tudo feito. O que é que aconteceu? O que é que mudou? Havia incompetência antes e agora há competência? Percebe? Para mim, o Executivo a um Governo é só um. E as instruções que ouvi da liderança foi que era para resolver este problema. E depois aconteceu isto. Muito obrigado. Já agora, houve duas questões da Sra. Deputada que não foram respondidas. Não sei se ainda tem tempo. Tempo já não tem. Pode ter a minha... complacência. Então, faz favor, depois o Sr. Deputado quer usar a palavra. Está bem. Faz favor. Vamos ver, todos os modelos são possíveis e, como aqui disse, o apoio à distribuição de imprensa, que foi generalizado na Europa durante a época de Covid e que na distribuição em Portugal não chegou €1 à distribuição, mas em toda a Europa não só se prolongou isso, como, por exemplo, há países que desde 2006 apoiam a distribuição de imprensa em territórios de baixa densidade. Não é o único. Sim, obviamente há múltiplas soluções de contribuição, seja das entidades locais, regionais, nacionais, para fazer chegar a territórios de baixa densidade que, por muita leitura que façam, nunca compensam os custos, apesar de serem custos mitigados por toda a outra panóplia de negócios. E como eu disse aqui, isto é absolutamente dinâmico. Aquilo que eu estou a dizer aqui hoje, ou esta tabela é de 2020. Só que depois entrou a contribuição dos pontos de venda, depois entrou a contribuição dos editores, depois entrou a corte de custos da VASP. A VASP passou de 3 turnos diários para 2 turnos diários. O ano passado houve a dispensa de mais de 80 pessoas. Houve corte de rotas de 300 para 200. Houve rotas que faziam 4 horas e passaram a fazer 4 horas e meia, com poupança de rotas. E, portanto, tudo isso foi sendo, é diário. E o número de rotas a uma segunda-feira é diferente do número de rotas ao domingo, porque o número de pontos de vendas é absolutamente diferente. E, portanto, o apoio à distribuição é possível em múltiplas formas, de uma forma parcelar, nas várias parcelas. Obviamente que nada daqui estaríamos a falar e se os editores, por exemplo, tivessem uma remuneração diferente para pagar a sua própria distribuição. Ou se os pontos de venda tivessem uma contribuição para terem, por exemplo, uma atualização dos seus pontos de venda na sua modernização e automação, que não tem forma de o fazer e que torna o trabalho com a imprensa relativamente pesado. Já agora, gostaria aqui de sublinhar que estamos a falar da distribuição diária, o que não implica a distribuição, por exemplo, uma vez por semana, fora de uma hora no horário normal. Eu não vejo problema de continuar a distribuir em todo o território nacional, uma vez por semana ou 2 vezes por semana, num horário distinto, é uma coisa completamente diferente. O grande peso aqui são os jornais diários. Posso dizer que a Bélgica paga, ou constituiu uma empresa que paga 210 milhões de euros por ano para distribuir imprensa, mas o Estado disse, mas não há distribuição ao domingo. E não há jornais diários ao domingo na Bélgica. Relativamente, havia outra questão que eu também dei que não respondi numa primeira fase, mas tenho que terminar. Peço desculpa, mas... Sr. Deputado João Antunes, faz favor. Sr. Presidente, é uma interpelação à mesa simplesmente para pedir ao Sr. Presidente e à mesa
para que possa transmitir ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da VASP, Dr. Marco Galinha, que esta Casa é a Casa da Democracia, esta Comissão integra a Assembleia da República, que representa todos os portugueses. Julgo que todos os partidos, quando recebem aqui entidades externas, procuram tratar essas entidades com o máximo respeito e, salvo melhor opinião, dizer que a política é a arte de fazer truques, em certa medida está a chamar ilusionistas aos políticos, e parece-me que a esmagadora maioria dos políticos que nós temos em Portugal não merecem esse rótulo, são pessoas bem intencionadas que fazem o seu trabalho e, portanto, da mesma forma que nós respeitamos as pessoas que vêm à Casa da Democracia, julgo que esta Casa deve pedir também a quem vem à Casa da Democracia o mesmo tratamento e, portanto, fica aqui esta solicitação à mesa para que possa fazer esse reparo ao nosso Presidente do Conselho de Administração. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente. Tem toda a razão, Sr. Deputado. Eu expressei-me mal, não queria dizer isso. Eu disse que, em alguns casos, o que eu sentia que estavam a fazer truques, porque estava tudo feito, perdeu-se o trabalho todo, era só o que faltava, era essa expressão, passar assim. É exatamente contra os meus princípios, e eu comecei, que também disse aqui, que tenho uma grande admiração por esta Casa e por todos os deputados. Eu hoje comecei a trabalhar às 5 da manhã, sabe que pagar 3.000 e tal salários de vez em quando, um tipo tem que fazer muita ginástica. E depois vimos cansados, eu também cheguei então, com o jet lag, cheguei à 1 da manhã de Abu Dhabi, e uma pessoa chega aqui num estado de cansaço. Peço desculpa a todos aqueles que eu ofendi por isso. É de longe aquilo que eu queria transmitir. Tenho exatamente a impressão contrária. Muito obrigado, está feito o esclarecimento e as intenções, portanto, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Vamos então passar à próxima audição. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Até à próxima.